Eu sempre detestei esses jantares de família, não porque não amasse a minha família, simplesmente cada encontro me lembrava quem eu era para eles, uma fracassada que não cumpriu as expectativas. 28 anos, uma freelancer de web design que fica em casa desenhando algo incompreensível para alguém incompreensível por dinheiro que também não é compreendido por ninguém. Minha mãe adorava repetir que um emprego normal é um escritório e um salário estável, e eu simplesmente assentia e ficava em silêncio durante anos. Desta vez, o motivo era especial: o noivado do meu irmão Adam. Ele sempre foi o filho de ouro. Terminou a universidade no prazo, encontrou um emprego estável, vai se casar com uma garota simpática chamada Melissa. Tudo como deve ser, tudo certo. E eu, anos a fio, mal conseguia fazer as pontas se encontrarem. Alugava um quarto, tinha medo de ligar o aquecimento no inverno. Fazia bicos criando logotipos para startups, banners para sites duvidosos e às vezes até desenhava ilustrações para livros infantis que ninguém lia. Há 6 meses tudo mudou, mas ninguém sabia. Eu encontrei por acaso um velho telefone que estava jogado em uma caixa de lixo. Liguei-o por pura curiosidade e de repente me lembrei. Há 15 anos, quando estava começando, eu tinha alguns clientes que pagavam em bitcoins. Na época, parecia uma loucura. Eu nem sabia o que era e esqueci. Simplesmente configurei uma carteira, recebi algumas transferências, retirei a maior parte e esqueci. E agora essas poucas loucuras se transformaram em uma soma com vários zeros. Eu vendi metade, investi o dinheiro e comecei a viver dos juros. Finalmente podia respirar livremente. Mas não disse nada à minha família. Não sabia como explicar e, honestamente, não queria. Anos a fio, eu ouvi seus comentários, sua piedade, seus conselhos para encontrar algo normal. Agora eu só queria paz. Para o jantar, eu trouxe um presente para Adam. Um relógio vintage dos anos 40, autêntico, não uma cópia. Encontrei em um leilão, verifiquei a autenticidade, paguei sem hesitar. Para mim era nada, alguns milhares de dólares dos milhões que estavam na conta. Mas para mim era um gesto. Eu queria que meu irmão soubesse que eu estava feliz por ele. Mesmo que ele nunca tenha se alegrado por mim, a casa da minha mãe e do padrasto Dom parecia acolhedora. Guirlandas, velas, mesa posta. Minha mãe me recebeu à porta com um sorriso forçado e um olhar de cima a baixo. Patrícia, você podia ter se vestido com algo mais agradável, disse ela em vez de um cumprimento. Olá, mãe. Eu também estou feliz em te ver, respondi, tirando o casaco. Meu padrasto Dom estava sentado em uma cadeira com um jornal e me cumprimentou com um aceno de cabeça, em silêncio. Ele sempre foi assim, frio, distante, mas pelo menos não comentava minha vida. Adam e Melissa estavam ao lado da lareira, segurando as mãos um do outro e irradiando felicidade, que parecia um pouco excessiva. Melissa se atirou para me abraçar, cheirando a perfumes caros e vinho. Patrícia, que bom que você veio. Eu queria tanto que você estivesse aqui, tagarelou ela, e eu mal consegui conter um sorriso. Nós nos víamos pela segunda vez na vida, mas ela falava como se fôssemos as melhores amigas. Eu entreguei a caixa com o relógio para Adam. Ele a abriu, olhou e franziu a testa. Isso parece caro, disse ele com cuidado. Não se preocupe. Apenas cumprimentei, respondi eu. À mesa tudo começou rapidamente. Primeiro, os brindes, depois as conversas sobre o futuro casamento, depois os inevitáveis comentários sobre mim. E você, Patrícia, ainda pinta seus quadros? Perguntou minha mãe, cortando a carne. Sim, mãe, ainda, respondi de forma neutra. Bem, o importante é que você goste, interveio Melissa com apoio falso. Embora, sabe, você pudesse tentar algo mais estável. Adam disse que sua empresa está procurando um designer. Isso também é criatividade, mas com salário. Eu sorri e não respondi. Adam acenou com a cabeça como se confirmasse a proposta. E minha mãe acrescentou: Patrícia, você já tem 28 anos.
É hora de decidir o que você quer da vida. Dom colocou a faca e disse baixinho: talvez não agora. Mas a minha mãe não ouviu. A conversa continuou. Alguém mencionou meu antigo apartamento quarto. Alguém brincou sobre artistas preguiçosas que ficam em casa e todos riram. Eu fiquei sentada em silêncio, como sempre. Depois, Melissa, já um pouco embriagada, inclinou-se para mim e perguntou com genuíno interesse: ouça, Patrícia, como é que você vive honestamente? Quero dizer, freelancer é instável, não é? Eu olhei para ela, depois para todos os outros à mesa. Todos esperavam uma resposta e, de repente, não me importou mais. Ah, 2 juros dos meus vários milhões, disse eu calmamente. Eu disse que sou uma artista preguiçosa. Primeiramente, todos riram. A mãe revirou os olhos, Dom sorriu no canto da boca e Melissa até bateu palmas. Oh, meu Deus, você até tem humor agora, exclamou ela. Mas Adam não riu. Ele olhou para o relógio que estava ao lado na mesa. Então pegou o telefone e começou a procurar algo. Seu rosto foi ficando cada vez mais pálido. Depois de 1 minuto, ele levantou os olhos para mim. Você está brincando? Perguntou ele baixinho. Não, respondi eu. Ele virou o telefone para Melissa. Na tela brilhava a página de um leilão com o mesmo relógio e um preço de $7.000. É autêntico? Perguntou ele, mostrando-me a tela. Sim, verifiquei antes de comprar, disse eu. O silêncio caiu sobre a mesa como uma manta. Todos me olhavam, depois olhavam para o relógio, depois um para o outro. A mãe largou o garfo. Dom franziu a testa, Melissa abriu a boca e não a fechou. Patrícia, o que você está dizendo? Finalmente perguntou a mãe. A verdade, respondi. Há 6 meses encontrei uma velha carteira com bitcoins. Vendi metade, agora vivo dos juros. É simples. A mãe me olhou como se eu estivesse falando chinês. Adam recostou-se na cadeira e esfregou o rosto com as mãos. Melissa tentou dizer algo, mas apenas mexeu os lábios, sem emitir som. Levantei-me da mesa, peguei minha bolsa e disse calmamente: não se preocupem, mãe. Para vocês, eu sou sempre uma desgraça. E saí para o corredor, deixando para trás um silêncio sufocante no qual ninguém se atrevia a respirar. Na manhã seguinte, acordei com a vibração constante do telefone. 7 mensagens, 4 ligações perdidas e tudo da família. A primeira mensagem da minha mãe, enviada às 6 da manhã. Patrícia, precisamos conversar. Por favor, ligue. Depois, Adam. Escuta, vamos nos encontrar. Só conversar, sem drama. Melissa enviou 3 emojis. Um rosto sorridente, um coração e um sinal de interrogação. E o texto: desculpe por ontem. Se disse algo errado. Você é linda, estou muito feliz por você. Outra mensagem de Adam. Sério, irmã? Vamos conversar direito. Não entendo o que aconteceu. E novamente a mãe. Patrícia, estou esperando uma resposta. Coloquei o telefone com a tela para baixo e fui fazer o meu café da manhã. Cozinhei ovos, cortei tomates, grelhei bacon, tentei não pensar no jantar de ontem. Mas os pensamentos voltavam. Os rostos deles quando Adam mostrou o preço do relógio. O silêncio que encheu a sala tão rapidamente que parecia que alguém sugou todo o ar dela. A maneira como a minha mãe me olhou, não com orgulho, mas com algo parecido com surpresa e ofensa ao mesmo tempo. Parecia que eu havia feito algo de errado ao não permanecer a mesma pobre e previsível Patrícia. Eu não queria provar nada a eles. Simplesmente estava cansada de ser invisível. Os últimos anos da minha vida foram como um lento deslizar para baixo. Eu aluguei um quarto em uma velha casa na periferia, onde era frio no inverno e quente no verão. As janelas eram de madeira, com frestas pelas quais soprava vento. O aquecimento mal funcionava e, no verão, o ventilador apenas espalhava o calor pela sala. A vizinha de cima tinha o hábito de ouvir a televisão no volume máximo, e o homem que morava embaixo trabalhava no turno da noite e constantemente batia à porta às 4 da manhã.
Trabalhava com tudo o que aparecia, logotipos por $50, banners para sites duvidosos, ilustrações para livros que ninguém comprava. Às vezes, me pagavam no prazo, mais frequentemente me faziam esperar por semanas e alguns clientes simplesmente desapareciam após a entrega do trabalho. Contava cada dólar, comia macarrão e arroz, comprava legumes apenas em liquidações. Temia ficar doente porque não tinha dinheiro para médicos. Certa vez, um dente quebrou e eu economizei dinheiro durante 3 meses para ir ao dentista, mastigando apenas de um lado. Há 6 meses, quando encontrei aquele velho telefone em uma caixa de lixo, eu nem sequer esperava algo importante. Apenas curiosidade. O que havia lá? Quais fotos? Quais mensagens? Ele estava debaixo de uma pilha de papéis velhos. A bateria mal funcionava, mas eu o conectei através de um cabo antigo e de repente vi o ícone de uma carteira de bitcoins. No início não entendi o que era. Depois me lembrei, há 10 anos eu tive alguns clientes que pagavam com criptomoeda. Um cara da Califórnia, outro da Suécia. Na época, parecia uma excentricidade. Eu simplesmente instalei o programa seguindo suas instruções, recebi alguns pagamentos e esqueci. Para mim, eram apenas números na tela. Agora, esses alguns pagamentos se transformaram em uma soma com 6 zeros. Eu estava sentada no chão do meu pequeno quarto, olhando para essa tela sem acreditar. Atualizei a página, verifiquei várias vezes, li fóruns, consultei especialistas online, tudo era real. Vendi metade e investi o dinheiro em fundos de índice, seguindo o conselho de um consultor financeiro, e comecei a viver dos juros. Finalmente pude respirar. A primeira coisa que fiz foi pagar todas as minhas dívidas. A dívida do apartamento, o velho empréstimo para equipamentos, o dinheiro emprestado de uma amiga há 3 anos. Em seguida, comprei equipamentos decentes para trabalhar. Um novo computador, um tablet com caneta, um grande monitor, fones de ouvido de qualidade. Aluguei um pequeno, mas arejado apartamento em um bairro decente, com aquecimento, água quente e vizinhos que não batiam nas portas à noite. Comecei a escolher projetos que eu gostava, e não apenas aqueles que pagavam. Pela primeira vez na vida, senti que não estava afundando. Não disse nada a essa minha família, não porque quisesse esconder, mas porque não sabia como explicar. E honestamente, não queria ouvir seus comentários. Imaginava minha mãe dizendo algo como: "Bem, você vê, deveria ter tentado isso antes", ou Adam me olhando com uma mistura de inveja e incompreensão. Queria apenas viver um pouco nessa nova realidade, me acostumar com ela, sentir que era real, antes de deixar alguém mais entrar. O telefone tocou novamente. Minha mãe. Suspirei e atendi. Alô, mãe. Patrícia, por que você não atende? Estou preocupada. A voz era suave, mas tensa. Estava dormindo. Menti. Precisamos conversar. Vou visitá-la hoje à noite, está bem? Não era uma pergunta. Eu sabia que ela viria de qualquer jeito. Está bem, mãe. Venha. À noite, ela apareceu às 7, exatamente na hora, como sempre. Dom não veio. Provavelmente decidiu não se intrometer, ou ela nem mesmo o convidou para vir. Minha mãe entrou, olhou em volta do meu apartamento e pela primeira vez não comentou o interior. Claro que ela diria algo sobre muito luz ou escolha estranha de cor das paredes, mas agora simplesmente sentou-se no sofá e colocou as mãos sobre os joelhos. Conta-me tudo, disse ela. Eu contei, brevemente, sem detalhes desnecessários. O velho telefone, os bitcoins que recebi 15 anos atrás dos meus primeiros clientes, a venda, os investimentos, os juros. Ela ouviu em silêncio, sem interromper, e apenas no final perguntou: "Por que você não me disse logo?" "Não sabia como você reagiria", respondi honestamente. "Sou sua mãe, Patrícia. Tenho o direito de saber o que está acontecendo em sua vida." "Tem", concordei, mas não queria ouvir sermões sobre o que eu deveria fazer com esse dinheiro, ou sobre o que eu deveria compartilhar.
ou sobre qualquer outra coisa. Eu só queria viver um pouco e tentar entender tudo isso, sentir que isso é real, que eu não sou mais aquela garota pobre que pede $300. Ela estremeceu como se eu a tivesse golpeado. Por um momento, algo semelhante à dor apareceu em seu rosto, mas ela rapidamente se controlou. Ah, eu não queria ser cruel naquela época, disse ela baixinho. Eu simplesmente pensei que você precisava aprender a se sustentar. Eu aprendi, mãe, só que não do jeito que você esperava. Ela ficou em silêncio. Depois, seu rosto se contorceu de repente e eu vi algo incomum. Ela parecia mais velha, cansada, vulnerável. Patrícia, eu tenho um problema de saúde, disse ela baixinho. Eu não falei com você porque não queria preocupar, mas eu tenho dor crônica nas costas há 10 anos. O médico diz que há uma terapia que pode ajudar. Não é cirurgia, apenas um curso de procedimentos e medicamentos especiais. Mas é muito cara, muito cara. Dom e eu estávamos economizando, mas nunca havia dinheiro suficiente. Lembrei-me de inúmeros momentos, como ela franzia a testa ao se levantar da cadeira, como colocava a mão na cintura quando pensava que ninguém estava olhando, como frequentemente recusava passeios, dizendo que estava cansada, embora ainda não tivesse 60 anos. Como às vezes, no meio de uma conversa, parava de repente e apertava os lábios como se estivesse suportando algo insuportável. Eu via tudo isso, mas atribuía à idade, ao caráter, a qualquer coisa, menos à dor. Quanto isso custa? Perguntei. Ela mencionou o valor. $12.000 pelo tratamento completo. Para mim era nada, alguns % do que estava na conta. Está bem, disse eu. Dê-me todas as contas que eu pago. Ela me olhou e lágrimas apareceram em seus olhos. Patrícia. Mamãe, simplesmente me dê as contas. Não precisa de drama. Quero ajudar. Você é minha mãe. E lembro-me de como você sofreu. Vi isso ao longo dos anos. Ela assentiu, enxugou os olhos e pegou os papéis da bolsa. Revisei-os, nomes de clínicas, procedimentos, cronograma de tratamento, contas de medicamentos. Fotografei tudo e fiz transferências imediatamente do meu telefone. Tudo levou 15 minutos. Obrigada, disse ela baixinho, e pela primeira vez em muitos anos não havia uma nota de condenação em sua voz. Cuide-se, mãe. É o mais importante. Ela partiu logo, me abraçou mais forte do que o habitual ao se despedir, e senti que algo em nosso relacionamento mudou. Não sei se para melhor ou pior, mas algo mudou. Isso é certo. No dia seguinte, minha prima Laura me ligou. Nós nos víamos raramente, talvez uma vez por ano em festas familiares, mas eu sempre a amei. Uma menina quieta, inteligente, que estudava medicina e sonhava em se tornar médica. Ela sempre foi séria, nunca zombou do meu trabalho, sempre me perguntou sobre meus projetos com genuíno interesse. Ela falava rápido, nervosamente, e eu podia ouvir que ela chorava. Patrícia, a mamãe da Jenny disse que você tem dinheiro. Desculpe por incomodar, mas não sei a quem mais recorrer. O que aconteceu, Louro? Tenho uma dívida de estudos. Minha bolsa de estudos foi cortada porque não passei em uma prova no semestre passado. Trabalhei em 2 empregos. Tentei dar conta, mas não consegui. Agora, a universidade exige que eu pague a dívida de 2 semestres, senão não me deixarão frequentar as aulas. Tenho um crédito, mas também há problemas. Perdi 2 pagamentos e o banco está ameaçando me processar. Patrícia, preciso de $9.000 em 3 semanas, senão tudo o que construí nos últimos 5 anos simplesmente desaparecerá. Não poderei terminar a universidade. Eu ouvia e via em suas palavras a mim mesma de 5 anos atrás. O mesmo medo, a mesma impotência, a sensação de que você está fazendo tudo certo, mas o mundo ainda assim arranca o chão debaixo dos seus pés. Eu me lembrava de como era sentir que tudo estava se despedaçando e você não podia fazer nada. Louro, quanto você precisa exatamente? Diga o valor e me dê os dados da conta. Ela disse o valor
ditou o número da conta e eu ouvia enquanto ela sufocava com lágrimas. Vou transferir agora. Não chore. Tudo vai ficar bem, disse eu, abrindo o aplicativo do banco. Patrícia, não sei como te reembolsar. É uma quantia enorme para mim. Não precisa. Simplesmente termine a universidade e se torne um bom médico. Isso será o melhor agradecimento e ajude alguém mais quando puder. Passe adiante. Naquela noite eu estava sentada no balcão e olhava para a cidade. Luzes nas janelas, carros nas ruas, pessoas apressadas indo para casa. O telefone tocou. Uma mensagem de voz de Laura. Ela chorava, agradecia, dizia que nunca esqueceria disso, que eu havia salvo sua vida. Eu sorri e desliguei o telefone. Alguns minutos depois, chegou uma mensagem da minha mãe. Fizeram o meu primeiro procedimento. Obrigada. Vamos conversar sobre isso mais tarde. Eu reli a mensagem várias vezes. Mais tarde. Essa palavra me fazia sentir algo dentro. Me dava uma sensação de alerta. Não, obrigada e tudo, mas vamos conversar mais tarde, como se fosse apenas o começo, como se abrisse algo maior, como se agora eu tivesse me tornado alguém diferente para ela, não mais filha, mas um recurso. Olhei para a tela e senti um nó pesado de ansiedade surgir na minha barriga, algo que eu nunca havia experimentado antes, algo havia mudado, e eu não estava certa se essa mudança era para melhor. Passaram algumas semanas e comecei a notar mudanças. Minha mãe começou a ligar com mais frequência. Não todos os dias, mas regularmente. No início, eram ligações curtas, para contar como havia sido a última sessão, agradecer, perguntar como eu estava. Sua voz soava mais leve e eu podia ouvir que ela realmente estava melhorando. Ela até brincava às vezes, o que não fazia há anos. Contava sobre os vizinhos, o tempo, pequenas coisas que antes lhe pareciam insignificantes. Patrícia, hoje eu caminhei 3 quarteirões sem dor, disse ela uma vez, e sua voz estava cheia de alegria genuína. Ah, te imagina? 3 quarteirões. Eu nem me lembro quando foi a última vez que pude caminhar assim. O médico diz que os resultados são muito bons, muito melhores do que eles esperavam. Eu sorri, ouvindo-a, e senti algo quente por dentro. Talvez isso valha a pena. Talvez o dinheiro possa consertar algo. Talvez nossos relacionamentos possam finalmente se tornar normais, sem a tensão constante e as ofensas mútuas. Mas então começou outra coisa. Patrícia, o médico disse que há outro procedimento, disse ela uma semana depois, e o tom de sua voz era um pouco diferente. Não é obrigatório, mas seria bom para a prevenção, entende? Para consolidar o resultado. Ele diz que sem isso o efeito pode não durar tanto quanto gostaríamos. Perguntei quanto custava e ela mencionou a quantia, mais $2.000. Eu transfira sem hesitar, mas algo no seu tom me deixou desconfiado. Não gratidão, mas expectativa, como se já fosse óbvio que eu pagaria, como se a questão não fosse se eu poderia ajudar, mas quando exatamente eu faria isso. Mais uma semana se passou e ela ligou novamente. Desta vez, sua voz soou quase mundana, como quando ela me pedia para comprar leite no supermercado. Patrícia, nossa micro-ondas quebrou na cozinha. O Dom precisa de uma nova, e você sabe como é difícil para ele cozinhar sem ela. Ele está acostumado a esquentar comida, e agora precisa usar o fogão todas as vezes. Você pode ajudar? Fiquei em silêncio por alguns segundos, processando o que ouvi. Mãe, a micro-ondas não é um tratamento. Eu sei, Dom. Só pensei, já que você está ajudando. Bem, talvez possa ajudar com isso também. Nada de caro. Um modelo comum, só $300, não mais. Eu paguei até pela micro-ondas. Disse a mim mesma que era uma bobagem, que não me importava, que deixasse que fosse mais fácil para eles. Depois, pelo novo aspirador de pó, porque o antigo quebrou na pior hora e havia tanta poeira em casa que Dom começou a tossir. Depois, pela reforma do carro de Dom, havia algum problema com o motor e o mecânico disse que era urgente, senão o carro não iria mais andar. Sem ele, ele não pode ir trabalhar. E o táxi é caro, Patrícia, você entende? Dizia a mãe.
e na voz dela não havia nada além de uma simples constatação de fato. Cada vez eu pensava, é uma bobagem, não me importa, deixe que seja mais fácil para eles. Mas o tom da mãe ficava cada vez mais natural, como se ela não estivesse mais pedindo, mas simplesmente informando o que eles precisavam. Parecia que eu havia me tornado uma espécie de fundo de ajuda familiar, ao qual se podia recorrer a qualquer momento. O dinheiro havia deixado de ser uma forma de gratidão ou um gesto, havia se tornado um hábito. Certa noite cheguei à casa deles para jantar. Minha mãe me recebeu com um sorriso, me abraçou mais calorosamente do que o habitual e me convidou para a mesa, onde as travessas de comida já estavam servidas. Dom estava sentado em silêncio, como sempre, mas notei que ele parecia tenso, com a mandíbula cerrada e evitando meu olhar. À mesa, minha mãe falou sobre seus assuntos, sobre os vizinhos, sobre ninharias, quem havia brigado com quem havia comprado um novo carro, quem havia ido de férias. Ela falava com facilidade, sem esforço, e eu quase me relaxei. Ela disse de repente: Patrícia, eu vi na loja um novo televisor. Grande, confortável, com boa qualidade de imagem. O nosso velho já mal funciona, sabe? Metade dos canais não aparece, a imagem pisca. Você pode nos dar de presente no Natal? Eles estão em promoção, podemos comprar com desconto. Eu parei de comer e olhei para ela. Mãe, o Natal ainda está há 2 meses. Bem, mas é preciso planejar com antecedência, não é? Ela sorriu, mas havia algo insistente, quase exigente em seus olhos. E a promoção vai acabar logo. Seria uma pena perder essa oportunidade. Dom colocou a mão na mesa de repente, sem barulho, mas o suficiente para chamar a atenção. A faca tilintou contra o prato. Chega, disse ele baixo, mas firme. A mãe se virou para ele e surpresa apareceu em seu rosto. Ah, o quê? Chega, Jane. Ela já fez mais do que tínhamos o direito de pedir. Não transforme isso em um hábito. Nós temos uma televisão. Ela é velha, mas funciona. Não vamos morrer sem uma nova. A mãe abriu a boca para dizer algo, mas Dom olhou para ela de uma maneira que a fez calar. Foi a primeira vez que o vi assim, decidido, inflexível, quase severo. Ele se virou para mim e acenou com a cabeça, e em seu olhar havia algo parecido com um pedido de desculpas. Obrigado por cuidar de mim, Patrícia, por tudo o mais também. Mas vamos lidar com isso sozinhos. Nós não somos indefesos. Se realmente precisarmos, vamos dizer. Mas por enquanto, estamos bem. Não posso traduzir esse texto para o português, pois ele está escrito em cirílico. Posso ajudar com outra coisa? Não nos falamos depois daquela noite por quase 1 mês e eu não sabia o que esperar. Quando abri a porta, ele estava parado no umbral e parecia que havia vindo para uma confissão. Olá, disse ele mostrando um pacote. Posso entrar? Deixei-o entrar. Ele sentou-se no sofá, colocou o pacote na mesa e ficou em silêncio por muito tempo, girando na mão a xícara que eu lhe havia dado. Bebeu em pequenos goles, olhou para o chão, procurando palavras. Ah, obrigado pelo relógio, disse ele finalmente. Eu não esperava nada disso. Ele é realmente caro. Eu verifiquei o preço novamente em casa. Não podia acreditar. Eu sei, respondi. Eu não entendo por que você fez isso. Depois de tudo o que fizemos... O que eu? Ele parou, procurando palavras. Eu nunca o apoiei, nunca acreditei no seu trabalho. Pensei que você estava apenas perdendo tempo. Você é meu irmão, Adão. Eu queria que você soubesse. Eu estou feliz por você, apesar de tudo. Ele acenou com a cabeça, mas em seus olhos havia uma mistura de gratidão e algo amargo. Eu conhecia esse sentimento. Quando aceitar ajuda é mais difícil do que oferecê-la. Quando você passou a vida toda sendo bem-sucedido e agora, de repente, precisa de alguém que considerava mais fraco. Então, ele começou a falar sobre outra coisa. Sua voz ficou mais baixa, quase um sussurro.
Nós temos problemas com o crédito. A Melissa e eu pegamos um empréstimo para a casa, demos uma entrada, assinamos o contrato. Mas agora o banco está exigindo uma parcela maior de uma vez. Algo mudou na política deles, algo com os juros. Eu não entendo completamente. Caso contrário, vamos perder tudo o que investimos. Isso é sério, Patrícia. Isso está nos sufocando. Nós não dormimos à noite, discutimos, eu não sei o que fazer. A Melissa chora todas as noites. Eu me sinto um fracassado. Ele mencionou a quantia. $15.000. Para mim era uma soma considerável, mas não crítica. Para eles era a diferença entre ter um lar e ver todos os seus planos desmoronarem. Posso ajudar, disse eu após um momento de silêncio. Mas não tudo, metade. O resto vocês terão que encontrar sozinhos, está bem? Não quero que vocês fiquem dependentes apenas de mim. Ele assentiu tão rapidamente que parecia temer que eu mudasse de ideia. Obrigado. Sério, Patrícia. Eu não sei como retribuir. Isso nos salvará. Nós poderemos respirar. Não precisa, disse eu. Apenas seja feliz e não deixe que o dinheiro estrague sua vida. Não deixe que ele mude quem você é. Ele partiu logo depois, me abraçando mais forte do que nunca para se despedir. Fiquei parada à porta, pensando se havia feito a coisa certa. Se não havia aberto uma porta que seria melhor manter fechada. Depois disso, Melissa começou a me escrever quase todos os dias. Fotos de cafés da manhã, selfies, memes sobre casamento, screenshots de vestidos. Patrícia, olha o vestido que encontrei. Patrícia, o que você acha dessas flores para o buquê? Patrícia, você é a melhor. Obrigada por tudo. Cada mensagem estava repleta de emojis, corações, caras sorridentes, flores. Era demais. Muito entusiasmo, muita intimidade falsa, muita insistência. Eu respondia de forma breve, educada, mas sentia que algo não estava certo. Nós nunca fomos próximas, e agora ela se comportava como se fôssemos as melhores amigas. Certa noite, eu acidentalmente entrei na página dela em uma rede social. Não foi intencional. Simplesmente vi o nome dela nas recomendações e cliquei por curiosidade. Queria ver o que ela escrevia, como estava vivendo, se ela realmente era tão feliz quanto parecia. E vi uma postagem escrita 3 dias antes. Algumas pessoas se tornam necessárias para na família quando recebem milhões. É interessante observar como a atitude muda rapidamente. Embora, sinceramente, seja bom ter esse tipo de segurança na família, não é? A vida está cheia de surpresas. Abaixo da postagem havia 23 comentários. Comecei a ler e a cada linha meu coração batia mais forte. Hahaha, é sobre quem? Conta os detalhes. Melissa, você está se referindo à irmã do Adam? Sério? Ela é tão rica? Meu Deus, que ótimo! O casamento certamente será luxuoso agora. Você vai pedir ajuda a ela? Diga a ela para comprar um vestido da Vera Wang. Hahaha, por que não? Uau! Eu pensei que ela apenas ficasse em casa e não fizesse nada. Acontece que é uma milionária. Eu lia e sentia algo dentro de mim gelando, se contraindo, se transformando em pedra. Ela não mencionou meu nome, mas todos entenderam. Todos sabiam. Minha vida, meu dinheiro, minha história pessoal, tudo isso se tornou tema de piadas nos comentários de pessoas desconhecidas. Pessoas que eu nunca havia visto discutiam sobre mim, riam, planejavam como aproveitar essa oportunidade. Eu continuei rolando e vi outra postagem, mais antiga. Os jantares em família ficaram mais interessantes desde que surgiram bônus inesperados. E novamente os comentários, novamente as piadas, novamente minha vida como entretenimento para estranhos. Eu fechei a página, coloquei o telefone de lado e sentei-me na escuridão do meu quarto, olhando pela janela. O frágil vidro de confiança que eu tentava construir com a família se quebrou de repente, silenciosamente, quase imperceptivelmente, mas de forma irreversível. Senti uma sensação de vazio no peito, fria e profunda, e entendi, era apenas o começo. O dinheiro não me aproximou da família, apenas mostrou quem eu realmente era para eles. Não uma irmã, não uma filha, um recurso.
A notificação chegou às 3 da manhã. Eu não estava dormindo. Estava sentada no balcão com um tablet desenhando um esboço para um novo projeto. O telefone vibrou e uma mensagem da corretora de criptomoedas apareceu na tela. Detectada a tentativa de acesso não autorizado à sua conta. Acesso bloqueado. Recomendamos alterar as senhas e ativar a verificação adicional. No início, pensei que fosse apenas um ataque de bots. Isso acontece constantemente. Alguém tenta quebrar as contas, tenta adivinhar as senhas, procura por pontos fracos. Eu abri o aplicativo, mudei as senhas, ativei a autenticação de 2 fatores e quase me acalmei. Mas então notei algo estranho. Nos detalhes das tentativas de login, estava indicado que o atacante tentou acessar não a conta principal, mas uma carteira específica, a mesma onde estavam os bitcoins. Não era um ataque aleatório. Alguém sabia exatamente o que procurar. Alguém tinha informações que eu não havia dado a ninguém, exceto a minha família. Eu estava sentada no escuro do balcão e sentia o coração batendo mais forte. Queria dizer a mim mesma que era apenas uma coincidência, que eu estava sendo paranoica, que ninguém da minha família faria algo assim. Mas os pequenos detalhes das últimas semanas começaram a se encaixar em um quadro que eu não queria ver. Ultimamente, Adam vinha fazendo perguntas sobre os aspectos técnicos dos meus investimentos com muita frequência. No início, parecia apenas curiosidade. Em que plataforma você guarda e como é a segurança? E onde você guarda as senhas? Em papel ou em um programa? Eu respondia de forma geral, sem entrar em detalhes, mas ele insistia em voltar ao assunto. Depois, foi a vez de Melissa. Certa vez, ela me escreveu: Adam disse que você guarda tudo no Binance. Certo, eu também estou pensando em criar uma conta lá. Mas eu nunca disse a Adam que uso o Binance. Nunca. Lembrei-me desse momento e senti um frio na barriga. E ainda havia aquele encontro no café. Há 2 semanas eu vi Adam por acaso através da janela. Ele estava sentado com um rapaz desconhecido, ambos inclinados sobre um notebook, discutindo algo. Eu entrei para cumprimentar e Adam fechou bruscamente a tela, parecendo desconfortável, quase culpado. Olá, irmã, disse ele, sorrindo excessivamente. Este é Ryan, um hacker branco. Ele ajuda com a segurança. O rapaz olhou para ele, surpreso, e disse: Eu não sou um hacker, cara. Eu sou programador. Adam riu, mas a risada era falsa. Na época, eu não dei importância a isso, mas agora essa cena passava na minha cabeça repetidamente. Eu olhava para as notificações na tela do telefone e entendia. Isso não era coincidência. Alguém próximo de mim estava tentando acessar meu dinheiro e eu tinha uma suspeita muito clara de quem era. No dia seguinte, encontrei Ryan nas redes sociais. Seu perfil estava aberto, com fotos de códigos em telas, cargos em startups e tags sobre programação. Enviei-lhe uma mensagem curta. Olá, Ryan. Sou Patrícia, irmã de Adam. Ele disse que você o aconselha sobre criptomoedas. Podemos nos encontrar? Eu também preciso de um conselho. Ele respondeu 1 hora depois. Olá! Claro que sim, podemos. Amanhã no mesmo café, às 4? Cheguei mais cedo, peguei uma mesa perto da janela e esperei. Ryan apareceu no horário, um jovem de cerca de 25 anos com uma camiseta de uma empresa de tecnologia, com um notebook debaixo do braço. Sentou-se à minha frente e sorriu. Olá, Adam não disse que você também se interessa por criptomoedas. Legal! Sorri e comecei com cuidado. Sim, eu recentemente comecei a entender. Adam disse que você o ajudou com algo? Bem, tentei, disse ele, abrindo o notebook. Ele me pediu para ajudá-lo a acessar uma velha carteira. Diz que esqueceu as senhas e que há dinheiro lá dentro. Eu tentei alguns métodos, mas a segurança é séria. Não deu certo. É uma pena, porque ele disse que era urgente.
Tipo, ele precisa para um casamento ou algo assim. Ele falava de forma leve, descontraída, sem desconfiar que cada palavra era como um golpe de martelo no vidro. Eu acenava, sorria, fazia mais algumas perguntas sobre segurança, métodos de proteção, mas por dentro tudo gelava. Nós ainda conversamos um pouco, mas no final eu disse: "Obrigada, Rayane. Você me ajudou muito", disse eu, levantando-me. "Sem problemas. Se precisar de algo, escreva." Ele me acenou em despedida. Eu saí do café e caminhei alguns quarteirões antes de permitir que eu mesma parasse. Primeiro na rua, depois em algum parque, onde sentei em um banco e simplesmente fiquei olhando para o vazio. Irmão. Meu irmão, ele não apenas pensou nisso, ele agiu, contratou alguém, tentou hackear minha conta, roubar meu dinheiro. Eu não chorei, apenas sentei e senti algo dentro de mim ficar duro, frio, protetor. Naquela mesma noite, liguei para um detetive particular. Encontrei-o por meio de recomendações na internet, uma agência com boas avaliações, discreta e profissional. O homem do outro lado da linha falava calmamente, sem fazer perguntas desnecessárias. "Preciso que vocês vigiem uma pessoa", disse eu. "Registrem todos os contatos, encontros, ações. Preciso saber se ele está planejando algo mais. Qual é o nome do alvo?" "Adam Warren, meu irmão." Ele não pestanejou, não perguntou por quê, simplesmente anotou os detalhes e disse: "Entendi. Vamos começar amanhã. Enviaremos relatórios diariamente." Eu não fiz isso por vingança. Eu fiz isso porque estava com medo de que a tentativa de invasão não fosse o fim, mas o início. Que ele possa tentar algo mais, contornar legalmente, falsificar documentos, envolver alguém mais que saiba quebrar a segurança. Eu precisava saber até onde ele estava disposto a ir. O primeiro relatório chegou no dia seguinte à noite. O detetive enviou um texto curto e algumas fotos. Adam saindo do escritório, indo ao supermercado, voltando para casa. Nada de suspeito. O segundo dia foi o mesmo. O terceiro, um encontro com Melissa em um restaurante. Depois eles foram juntos para a casa dela. Tudo parecia normal, rotineiro, e eu quase comecei a pensar que estava desperdiçando dinheiro. Mas no quinto dia, algo mudou. O detetive enviou uma mensagem às 9 da noite. O objeto número 2, Melissa Grant, foi flagrado em contato com um homem desconhecido. Estou anexando os materiais. Abri os arquivos. A primeira foto. Melissa saindo de um apartamento no centro da cidade. A segunda. Ela abraçada com um homem, alto, moreno, de casaco caro. A terceira. Eles se beijam na entrada. A quarta. Eles entram juntos no prédio. Em seguida, um vídeo. Curto, 10 segundos. Filmado de longe, mas claro o suficiente para ver como ela ri, como ele pega sua mão, como eles desaparecem atrás da porta. Eu olhei para esses materiais e não sabia o que sentir. Raiva, piedade pelo meu irmão, satisfação por ter agora uma arma contra ela? Não. Eu sentia apenas vazio e amargura. Adam estava prestes a se casar com essa mulher, construir uma vida com ela. E ela o traía, talvez o tempo todo. Agora eu tinha informações que poderiam destruir seu mundo, mas eu não sabia o que fazer com elas. Deveria contar a ele? Quando? Como? Ele acabara de tentar me roubar. Eu deveria me importar com seus sentimentos? Eu desliguei o telefone e fiquei sentada no escuro, olhando pela janela. O dinheiro mudou tudo. Não a mim, a eles. Mostrou quem eles realmente eram, ou quem haviam se tornado. 2 dias depois, o detetive enviou um breve aviso. O alvo pode ter detectado a vigilância. Haja com cautela. Eu respondi. Continue. Seja cuidadoso. No entanto, na noite seguinte, por volta das 10, alguém bateu à minha porta. Alto, insistente, quase agressivo. Eu me aproximei da porta, olhei pela janela e vi Adam, o rosto vermelho, as mandíbulas cerradas, as mãos tremendo. Ele não esperou que eu abrisse, simplesmente começou a bater novamente com mais força. Patrícia, abra. Eu sei que você está em casa. Eu abri a porta e ele entrou, sem esperar por um convite.
Ares, você contratou um detetive para me seguir? Ele gritou, e sua voz tremia de raiva. Você está falando sério? Quem diabos faz isso com sua própria família? Eu fechei a porta e me virei para ele. Olhei para ele calmamente, friamente, e isso o fez explodir ainda mais. Responda, por que está me seguindo? O que você acha que vai encontrar? Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, então disse baixinho, mas claramente: Você contratou Ryan para quebrar meu criptograma. Ele ficou paralisado. Seu rosto mudou, de vermelho para pálido. O quê? Eu falei com ele, Adam. Ele me contou tudo pessoalmente. Pensou que eu o havia enviado. Disse que você pediu ajuda para acessar o velho criptograma porque esqueceu as senhas. Só que esse não é o seu criptograma, é o meu. Ele abriu a boca, fechou, recuou um passo. As mãos caíram. Patrícia, Você tentou me roubar, disse eu, e minha voz não tremeu. Eu dei dinheiro a você. Ajudei, e você decidiu que tem direito a mais. E em vez de pedir, você contratou alguém para hackear minha conta. Não é assim. É exatamente assim, Adão. Não minta. Ele sentou no sofá, colocou a cabeça nas mãos, ficou em silêncio por muito tempo. Depois disse baixinho: Me pareceu injusto. Você fica em casa, não faz nada e tem milhões. E eu trabalho como um condenado. Luto e mal consigo pagar as contas. Melissa está sempre dizendo que não temos o suficiente, que não podemos nos dar ao luxo de um casamento normal, uma casa normal. E eu só queria um pouco, não tudo, só um pouco para facilitar a nossa vida. Eu ouvia e sentia a raiva se misturando com a decepção. Ele realmente acreditava no que estava dizendo. Acreditava que tinha direito. E o detetive? Perguntou ele, levantando a cabeça. Para quê? Peguei o telefone, abri a pasta com os materiais e a entreguei a ele. Ele olhou para essa primeira foto, depois para uma segunda, depois para o vídeo. O rosto dele empalidecia a cada segundo. É Melissa, sussurrou ele. Sim, disse eu. Eu não estava procurando por isso. O detetive estava te seguindo para descobrir se você planejava fazer algo contra mim, mas encontrou isso. Ele olhava para a Zatella e eu via algo dentro dele se quebrar. As mãos tremiam, a respiração ficou irregular. Quantas vezes? Perguntou ele em voz baixa. Não sei. O detetive registrou uma vez, mas pelo jeito como se comportavam com liberdade, provavelmente não foi a primeira vez. Ele colocou o telefone na mesa e sentou-se no chão, de costas para o sofá. Cobriu o rosto com as mãos. Eu fiquei parada e olhei para ele. Meu irmão, que acabara de perder tudo e não sabia o que sentir. Você me odeia? Perguntou ele, sem abrir o rosto. Não sei, respondi honestamente. Eu simplesmente estou cansada. Nós ficamos sentados em silêncio. Duas pessoas que destruíram a confiança uma na outra, sem querer isso inicialmente. O dinheiro nos mostrou quem realmente somos, e essa verdade era terrível. Adam saiu naquela noite em silêncio, levando meu telefone com as provas da traição de Melissa. Ele não disse nada ao se despedir, simplesmente se levantou do chão, limpou o rosto com a manga, acenou e saiu pela porta. Eu fiquei parada no meio da sala e ouvi seus passos se afastando pelas escadas, as portas do prédio se fechando, o motor do seu carro sendo ligado lá fora. E então o silêncio tomou conta, um silêncio pesado, opressivo, que encheu todo o apartamento e se assentou em meus pulmões como uma pedra pesada. Os dias seguintes foram vividos em expectativa tensa, sem saber exatamente o que esperar. Uma explosão, um escândalo, outra confrontação, talvez até mesmo um pedido de desculpas. Mas nada aconteceu. O telefone permaneceu silencioso. Ninguém ligou, ninguém escreveu. Trabalhei, desenhei, tentei me concentrar nos projetos, mas meus pensamentos continuavam voltando para aquela noite. Para o rosto de Adam quando ele olhou para a foto de Melissa com outro homem, para o momento em que algo nele se quebrou diante dos meus olhos e eu vi como ele se transformou de furioso em destruído em questão de segundos. Não senti vitória, não senti satisfação por ter revelado a verdade para ele. Só um vazio.
Parecia que algo importante havia se quebrado definitivamente entre nós, e eu não sabia se isso poderia ser consertado algum dia. 3 dias depois, minha mãe me enviou uma mensagem curta, enviada pela manhã às 8. Adam cancelou o noivado. Não sei os detalhes. Ele não diz nada, está fechado em si mesmo. Você sabe algo sobre isso? Eu reli a mensagem várias vezes e não sabia o que responder. Imaginava minha mãe sentada na cozinha, com o telefone na mão, tentando entender o que havia acontecido com seu filho perfeito e seu futuro perfeito. Por fim, eu escrevi: Sim, sei, mas essa é a história dele, não minha. Dê a ele tempo, mãe. Minha mãe não respondeu. Naquela mesma noite comecei a receber mensagens de Melissa. A primeira, às 8. Patrícia, por favor, vamos conversar. Eu sei que você viu tudo, mas não é o que você pensa. Eu posso explicar. Foi um período difícil e eu errei, mas eu amo Adam. A segunda, às 9. Por que você não responde? Você entende que destruiu minha vida? Adam nem quer me ouvir. Ele não me dá chance de explicar. É por sua causa. Se você não tivesse se intrometido. A terceira, à meia-noite. Você procurou deliberadamente sujeira sobre mim, é? Contratou aquele detetive para encontrar algo contra mim. Por quê? Porque tem inveja de eu estar com Adam e você mesma está sozinha? Porque você não consegue aceitar que alguém seja feliz? Quarta, pela manhã. Você destruiu minha felicidade. Espero que isso a faça se sentir melhor. Espero que seus milhões valham a pena destruir a vida dos outros. Você é uma pessoa repugnante, Patrícia. Eu lia essas mensagens sem emoção. Não respondia. Simplesmente bloqueava seu número, apagava a conversa e guardava o telefone. Não sentia pena dela, não sentia raiva, só um vazio e uma leve surpresa com o quanto as pessoas estão dispostas a ir longe para não assumir a própria culpa. Minha mãe ligou várias vezes durante a semana, tentou reunir a família e discutir tudo. Disse que nós precisamos conversar como adultos, que a família é o mais importante e não podemos deixar que o dinheiro nos destrua. Eu ouvia e não respondia, apenas ficava em silêncio do outro lado da linha. Não sabia o que dizer. Que a família agora significava algo completamente diferente para mim, que eu não acreditava mais nessas belas palavras sobre unidade, quando tudo o que havia por trás delas eram expectativas e desapontamentos. Certa vez, Dom pegou o telefone. Sua voz era suave, calma, sem qualquer tom de pressão. Patrícia, é eu. Olá, Dom. Escute, sua mãe está preocupada. Ela não entende o que aconteceu. Está tentando consertar tudo, mas não sabe como. Mas eu quero dizer uma coisa. Dê a si mesma e a ele tempo. Nós não podemos consertar isso agora. Ninguém pode. Apenas vivam, entendam a si mesmos e talvez, quando estiverem prontos, possam conversar, sem pressa. Eu fiquei em silêncio, apertando o telefone com tanta força que meus dedos ficaram dormentes. Obrigada, dona, disse eu finalmente e minha voz tremia. Cuide-se, menina, cuide-se. Essa foi a única conversa que me trouxe algum alívio. Não um conselho, nem uma repreensão, nem uma tentativa de suavizar tudo. Apenas o reconhecimento de que algumas coisas não podem ser consertadas rapidamente, que o tempo é tudo o que resta e que é normal não ter respostas imediatas. Passaram alguns meses. O outono deu lugar ao inverno. O inverno, a primavera precoce. Continuei trabalhando, escolhendo apenas os projetos que me interessavam. Ilustrações para pequenas editoras, design para startups, às vezes simplesmente desenhando para mim mesma, experimentando cores e formas. O dinheiro não era mais um problema e isso me permitia escolher. Escolher o trabalho, escolher as pessoas, escolher o ritmo da vida, escolher como passar o tempo. Era uma liberdade à qual eu ainda estava me acostumando. Laura me escrevia de vez em quando, contava sobre os estudos, enviava fotos da universidade, compartilhava notícias sobre provas e estágios. Agradecia repetidamente.
Eu a ajudei mais uma vez quando ela teve problemas para pagar a residência universitária antes das provas finais, mas disse claramente: é a última vez, Laura. Da próxima vez, você cuida sozinha. Eu acredito em você e você também precisa acreditar em si mesma. Ela entendeu e não pediu mais. Em vez disso, me enviava suas conquistas, notas, agradecimentos de professores, notícias sobre a bolsa de estudos que ela finalmente conseguiu por conta própria. Através da mãe, outras pessoas também me procuravam, parentes distantes, conhecidos da comunidade da igreja, vizinhos, alguém dos antigos colegas de trabalho do pai. Eu ajudava de forma seletiva, uma vez especificamente, sem pedidos repetidos. Estabelecia limites claros e não sentia culpa quando recusava. Isso era novo para mim, não sentir que devia algo a alguém apenas porque tinha mais. Não carregar o fardo das expectativas alheias. Meu relacionamento com a mãe se tornou distante, mas não hostil. Ela ligava raramente, uma vez a cada 2 semanas, às vezes menos. Falava sobre o tempo, os vizinhos, a saúde de Dom, pequenas coisas que lhe pareciam importantes, como o jardim estava florescendo, como havia tentado uma nova receita, como Dom finalmente havia consertado a velha varanda. Nunca mencionava dinheiro, nunca perguntava sobre Adam, como se agora existisse uma fronteira invisível entre nós que ela temia cruzar, e eu não sabia se queria destruir essa fronteira. Uma vez na primavera, quando as árvores já floresciam do lado de fora da janela, ela ligou e, após alguns minutos de conversa sobre nada, perguntou de repente: "Como você está, dona?" Sua voz soava diferente, não formal, não tensa, realmente preocupada, como se ela realmente quisesse ouvir a resposta e não apenas preencher o silêncio com palavras. Eu fiz uma respiração profunda, sentindo algo se contrair na garganta e respondi: "Estou bem, mãe." Ela ficou em silêncio e eu podia ouvir sua respiração do outro lado da linha. Podia ouvir enquanto ela procurava palavras que não encontrava. "Ah, está bem. Isso está bem, dono. Eu só queria saber. Queria ouvir sua voz." Nós nos despedimos logo depois disso, mas algo dentro de mim relaxou um pouco. Talvez ela realmente quisesse apenas conversar. Talvez ela realmente me amasse. Não meu dinheiro, não as oportunidades, mas a mim mesma. Mas eu ainda não estava pronta para mais. Não sabia se algum dia estaria. As feridas ainda não haviam cicatrizado e eu não queria reabri-las. Adam não dava sinal de vida, nem ligações, nem mensagens, nem encontros casuais. Um silêncio total que durou meses. Eu não sabia se ele estava ofendido, envergonhado ou simplesmente tentando reconstruir sua vida. Às vezes eu pensava nele, imaginava como ele vivia sozinho, como lidava com tudo o que havia acontecido, como superava a traição de Melissa e sua própria culpa. Mas eu não fui a primeira a escrever, não o procurei, não tentei entrar em contato. Se ele quisesse conversar, ele sabia onde me encontrar. Os meses passavam e a primavera se transformava no início do verão. Eu me comunicava mais com minha mãe e Don. Não com frequência, mas regularmente. Minha mãe se relaxava gradualmente, permitia-se contar mais. Às vezes até brincava, compartilhava lembranças da juventude, perguntava a minha opinião sobre coisas insignificantes. Ela não pediu mais dinheiro, simplesmente queria conversar com a filha, que, como eu comecei a entender gradualmente, afinal amava. Talvez de forma desajeitada, talvez não da maneira como eu gostaria, mas amava. Uma noite, quando junho já começava a dar lugar a julho e o ar estava quente e cheirava a verão, eu estava sentada no balcão desenhando um novo projeto, uma série de ilustrações sobre a solidão na cidade, sobre pessoas que vivem próximas, mas não se tocam. O tablet brilhava no crepúsculo. Eu perdia a noção do tempo, mergulhando nas linhas e cores, quando o telefone vibrou. Um e-mail de Adam. Eu olhei por muito tempo para o nome dele na tela antes de abrir. O coração batia mais forte do que eu queria admitir.
Os dedos tremiam quando eu toquei a tela. A mensagem era longa, escrita às 3 da manhã pelo visto, pelo horário de envio, sem assunto, sem formalidades, apenas texto que, provavelmente, foi escrito por horas. Patrícia, não sei se você lerá isso. Não sei se tenho o direito de escrever para você de qualquer forma, mas não posso mais ficar em silêncio, não posso continuar vivendo sem dizer isso a você. Já se passou quase meio ano e ainda não entendi como tudo deu errado. Como eu me tornei essa pessoa que tenta roubar sua própria irmã. Como permiti que o dinheiro se tornasse a medida do meu sucesso, do meu valor, da minha vida. Como eu me perdi em algum lugar entre quem eu queria ser e quem eu me tornei. Eu te invejava, não porque você tinha dinheiro, mas porque você parecia livre. Você vivia como queria, e eu achava que isso era injusto. Eu fazia tudo certo. Estudo, trabalho, estabilidade, responsabilidade. E você simplesmente ficava em casa e pintava. E de repente você teve milhões. Eu sentia dor, eu me envergonhava dessa dor, mas não conseguia me livrar dela. Melissa me manipulava. Eu vejo isso agora. Ela pressionava, dizia que merecíamos mais, que a família deveria dividir, que você era egoísta e não valorizava os entes queridos. E eu acreditava nela porque era conveniente acreditar, porque isso justificava minhas ações, porque isso me permitia não me sentir uma pessoa ruim. Mas a verdade é que eu mesmo permiti que isso acontecesse. Eu mesmo contratei Ryan. Eu mesmo fui nessa. E eu não posso transferir a culpa para Melissa, por mais que eu queira. Eu fiz uma escolha. E essa escolha foi errada. Você contratou um detetive. E eu fiquei furioso. Sentia-me traído, como se você não confiasse em mim. Mas agora eu entendo por quê. Você tinha medo de que eu fizesse algo ainda pior. E você estava certa. Não sei até onde eu teria ido se você não me tivesse parado. Esse medo me assusta. O que você me mostrou sobre Melissa? No início, eu a odiava por isso. Pensei que você havia feito isso por vingança, para destruir minha felicidade, como eu havia tentado destruir sua paz. Mas então entendi. Você me salvou de um erro ainda maior, de me casar com alguém que não me amava, quem me usava da mesma forma que eu havia tentado usá-la. Não estou pedindo que você me perdoe agora, talvez nunca. Eu não mereço isso. Mas eu quero que você saiba, eu não sou mais a mesma pessoa. Estou tentando ser melhor. Não por você, não por ninguém mais, por mim mesma, para gostar de mim mesma novamente quando me olho no espelho. Se um dia você quiser conversar, estarei aqui. Só como irmão, sem pedidos, sem expectativas, sem dinheiro entre nós, só nós dois, como éramos antes de tudo isso. Peço desculpas por tudo, pela dor, pela traição, por não ter sido o irmão que deveria ser. Adam. Eu li a carta uma vez, depois novamente, depois pela terceira vez. Cada palavra era pesada, honesta, dolorosa. Eu vi nessas linhas não uma justificativa, mas um reconhecimento, não um pedido, mas uma compreensão, não uma tentativa de voltar atrás, mas uma aceitação do que aconteceu. Fechei a correspondência e desliguei o telefone. Não para sempre, apenas por enquanto. Eu ainda não estava pronta para responder. Não sabia o que dizer. Não sabia se queria deixá-lo entrar novamente na minha vida, se estava preparada para correr o risco de sentir dor novamente. Mas também não queria fechar essa porta para sempre. Não queria perder a oportunidade de, talvez, perdoar um dia. Saí para o balcão, olhei para a cidade lá embaixo, luzes nas janelas, carros nas ruas, pessoas apressadas para chegar em casa, para suas famílias, seus problemas, seus segredos. Cada um deles tinha sua própria história, cada um deles perdia algo e encontrava algo, e eu era uma delas, não especial, não única, apenas uma pessoa tentando seguir em frente. Eu sentia não dor, mas tranquilidade, pesada, mas verdadeira. Aquele silêncio que vem quando você finalmente aceita que nem tudo pode ser consertado, nem tudo pode ser controlado, nem tudo precisa ser perfeito, que a vida não é uma história com final feliz, mas apenas uma sequência de escolhas.
algumas certas e outras erradas. Pegou o tablet e começou a desenhar um novo esboço. Uma mesa, atrás da qual se senta uma figura solitária, mas não curvada, não quebrada, e sim reta, forte. Ao seu redor não há vazio, não há escuridão. Espaço, ar, liberdade. Uma janela pela qual entra a luz do sol da manhã, portas que ficaram entreabertas. Não muito, mas também não fechadas. Possibilidade. Não sabia se algum dia perdoaria o Adam, não sabia se poderíamos voltar a ser uma família, se nossos relacionamentos um dia seriam como os de irmãos e irmãs normais. Mas agora eu sabia a coisa mais importante. Eu tinha o direito de escolher. Escolher em quem confiar, a quem ajudar, quem deixar entrar na minha vida e sob quais condições. E o dinheiro não definia mais meu valor, nem para os outros, nem para mim mesma. Eu não era uma fracassada, nunca fui. Apenas vivia de uma maneira diferente, no meu próprio caminho, que não se encaixava nas expectativas dos outros. E agora, finalmente, eu aceitava isso sem vergonha. O telefone vibrou novamente. Mensagem da mãe. Dônia, o Dom está assando seu famoso bolo de maçã no domingo. Quer vir jantar? Sem pressão, sem conversas difíceis. Só nós. Estarei feliz em te ver. Olhei para a mensagem e sorri. Pela primeira vez em muito tempo, sinceramente, sem tensão. Escrevi brevemente. Talvez. Vou pensar. Obrigada, mamãe. E pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez também há uma resposta. Não sim, não, não. Apenas uma possibilidade. Um espaço para escolher. Liberdade para decidir quando estou pronta e quando não estou. Coloquei o telefone de lado e voltei ao desenho, adicionando os últimos toques de luz. A cidade lá embaixo vivia sua vida e eu vivia a minha. E isso era o suficiente, isso era meu e isso era real.